Hoje entramos na parte da nossa declaração de fé que é fundamental para a nossa concepção do que é ser igreja. Hoje vamos falar sobre sacramentos e sobre igreja. Sinais visíveis de uma graça invisível. Vivemos numa era da imagem. Nós hoje somos inundados por imagens constantemente. Nós construímos dentro de nós ideias, projetamos conceitos e preconceitos com base nas imagens que recebemos. E tudo aquilo que nós recebemos, tudo o que entra pelos nossos olhos, precisa de ser avaliado. Nós avaliamos tudo aquilo que entra dentro de nós. Então, começamos a transmitir opiniões com base nas imagens que recebemos. Então, publicamos momentos, opiniões, conquistas, tornamos público tudo aquilo que melhora a nossa própria imagem. Medimos a relevância daquilo que nós somos pelo número de likes que recebemos ou de palavras daqueles que estão à nossa volta que são de incentivo e de reconhecimento. A opinião dos outros é extremamente importante nos nossos dias para nós. E nesta era da imagem, nós aprendemos, quase sem perceber, que o que importa é aquilo que mostramos e não aquilo que nós somos. O que importa é aquilo que nós transmitimos para os outros e o que é desejado pelo coração dos outros e não pelo nosso. Nós criamos uma imagem não com base naquilo que nós somos, mas com base naquilo que os outros querem que nós sejamos. É por isso que é tão difícil nós termos, hoje em dia, uma linha clara em muitas organizações, igrejas e nas nossas casas, porque nós estamos sempre à espera que aquilo que Deus nos diz para nós fazermos seja remendado por aqueles que estão à nossa volta. Nós perdemos a noção de visão. Porém, quando nós nos deixamos moldar por aquilo que são as atitudes e os desejos dos outros, há algo interior dentro de nós que se começa a corroer. Porque todos nós, dentro de nós, temos algo que temos dificuldade em mostrar. Por exemplo, ninguém vê o medo que carregas, mesmo quando estás a sorrir. Mas como esperas a avaliação de quem está à tua volta, preferes sorrir, e à boa maneira portuguesa, quando perguntas se está tudo bem, apesar de tudo ser muita coisa, nós dizemos sim, vai-se andando. Quando tiras uma fotografia ou quando te fotografam, ninguém sabe a culpa que tu carregas na tua consciência. O sorriso pode ir de orelha a orelha. E a culpa também. As lutas silenciosas de fé que todos nós passamos não são reconhecidas pelos outros, porque nós não as verbalizamos. E quando nos perguntam como é que nós estamos, nós escondemos e mentimos. Amigos, omissão é mentira. Quando somos confrontados e omitimos, é mentira. Então, há um invisível dentro de nós que nós carregamos e tentamos esconder. E esse invisível começa a governar o nosso visível. O que está dentro de nós começa a moldar-nos de tal forma que aquilo que nós fazemos começa a ser moldado por isso. A Bíblia sempre nos conduziu a esta realidade. João Batista declarou em Mateus 3:11: eu batizo-vos com água, com parte visível, mas há de vir aquele que vos vai batizar com o Espírito Santo, com a parte invisível. A parte visível é sempre moldada pela parte invisível. A água escorre pela pele, é visível. O Espírito Santo transforma a alma, é invisível. O visível e o eterno estão sempre de mãos dadas. Agora, o que é que nos molda a nível eterno? É a presença de Deus ou é o mal que está à nossa volta? A carta aos Efésios afirma algo muito profundo. Diz que nós somos membros de um corpo de Cristo.
Nós somos membros de um corpo que vai muito além daquilo que nós hoje queremos manifestar visivelmente para os outros. E é isso que vamos ver ao longo desta manhã. Membros do corpo de Cristo. Pode não parecer, mas quando nós, por sermos membros do corpo, não há nada, quem olhe para nós, veja, está na cara, a cara dele tem ali... Não há nenhum aspecto visível. Quando andamos na rua, que as pessoas dizem, lá vai um seguidor de Cristo, um membro de Cristo. Não há. Não há nada visível. Há pessoas que hoje usam cruzes estilizadas, ou peixe, ou o que seja, e não são cristãs. Não há nada visível que, por si só, diga que nós somos membros do corpo de Cristo. E quando há, muitas vezes, esses aspectos visíveis distorcem a imagem do invisível. Há expressões exteriores que são expressões mais da cultura do que propriamente da fé. E nós deixamos-nos moldar por essas expressões visíveis da cultura e incorporamos nessas expressões visíveis de cultura. Lá está, como a forma de vestir ou determinado género de música. Deixamos-nos envolver pela cultura e afastamos-nos da palavra. Passamos a viver visivelmente algo que invisivelmente não está próximo do Senhor. Porém, dentro de nós, está-nos garantido que nós temos uma união espiritual eterna com Deus quando nós aceitamos Jesus Cristo. E se ela não for trabalhada, a parte visível será sempre deteriorada pelo nosso afastamento do Senhor. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor espiritualmente, há algo que tem que acontecer também, que é uma comunhão. Nós podemos ter uma união, mas se a comunhão não manifestar a união, nós não estamos tão próximos do Senhor como achamos. Então, vivemos numa tensão constante. Há aquilo que o mundo valoriza e aquilo que Jesus diz que nós somos. E temos que ser muito honestos. É 50-50 muitas vezes. Muitas vezes é até mais o mundo que nos imprime a nossa estética interior e exterior. O mundo valoriza a forma. E nós não valorizamos a forma? O mundo valoriza e ensina-nos a preservar a imagem. Algum de nós não valoriza a imagem? Nós fomos treinados a aperfeiçoar a aparência técnica. Nós não fazemos isso? Irmãos, não há nada de mal em fazer isso. O problema é quando isso se torna o centro da nossa vida. Porque Jesus vem e diz para largarmos a forma e agarrarmos à substância. Se a forma for uma consequência da substância, está tudo bem. Jesus chama-nos a entregar o coração. Jesus chama-nos à transformação interior. Mas sabem porque é que nós escolhemos a parte do mundo e não de Jesus? Porque esta é mais fácil. Obedecer às normas do mundo é muito mais fácil. Porque há regras mais claras, há regras mais simples do que seguir o Senhor. Porque o Senhor, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, não nos pede 10% daquilo que ganhamos. O Senhor pede-nos a vida. Então, vivemos nesta tensão constante. Como igreja, reconhecemos que há sacramentos que são visíveis, mas que eles por si só não valem nada porque eles apontam para algo que é invisível e que é permanente, que é a bondade de Deus sobre nós. Mas eles, se forem esvaziados dessa bondade e dessa presença de Deus, não são nada a não ser pão e vinho. A nossa aparência, se estiver esvaziada de substância, não é nada. Somos cascas ocas. Nós podemos aproximar-nos do pão sem examinar o coração. Casca oca. Nós podemos ser batizados e nunca render o ego. Nós podemos ir à igreja e não ter comunhão nem preocupação com isso sequer, uns com os outros.
E quando isso acontece, o sinal visível está tão esvaziado que a graça se adormece por completo. E agora, é algo que nós temos que ter muita atenção, porque quando o sinal visível fica esvaziado, significa que a igreja está a morrer. A igreja local, a igreja de Cristo nunca morre. Aí não temos que nos preocupar com isso. Mas as igrejas locais morrem. E isso acontece quando a graça invisível de Deus deixa de estar manifestada em todos os gestos visíveis. Quando o pão é partilhado sem coração, quando o batismo é aceito sem abandonar o ego, quando na igreja não há comunhão. A nossa declaração de fé diz, na questão dos sacramentos, cremos que o batismo com água foi ordenado por Jesus Cristo, como figura do batismo verdadeiro e eficaz feito pelo Senhor, quando envia o Espírito Santo para regenerar o pecador. Volto a dizer, se não conhecem a declaração de fé da nossa igreja, devem conhecer. Todos os membros da igreja devem conhecer a sua declaração de fé. Ela é um excelente resumo daquilo que nós queremos. Há algo profundamente simbólico na água. A água lava, a água refresca, a água dá vida. E o que nós afirmamos é que quando nós tomamos o batismo, nós transpomos para o batismo os simbolismos da água, porque também o batismo lava o nosso pecado. O batismo refresca a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com o Senhor e dá uma vida que a água por si só não pode dar, que é a vida eterna. Quando nós somos batizados, o que é que nós estamos a dizer? Muitas vezes podemos correr o risco de ser batizados para pertencer ao grupo. É uma má razão. Para chegar a determinados patamares, para sermos mais parecidos com os restantes, é uma péssima razão. Por vezes esquecemos qual foi a razão que nos levou ao batismo. Quando João Batista aparece nas margens do Rio Jordão, ele declara: eu batizo-vos com água como sinal de arrependimento, mas aquele que vem depois de mim há de batizar-vos no Espírito Santo e no fogo. Algo que temos que perceber é que o batismo cristão não é apresentado como um gesto mágico, automático ou mecânico. Não é por nós sermos batizados que a partir daquele momento estamos salvos. Não é por nós sermos batizados que a partir daquele momento nós somos santos. O batismo por si só não faz nada numa vida que não está próxima do Senhor. Não é a água que salva. Quem é que salva? É Cristo. Não é o rito que regenera. Quem é que regenera? É o Espírito. Deus foi tão misericordioso connosco, conhece tantas nossas fragilidades, que, sendo nós tão visuais, compreendeu que nós precisamos de sinais visíveis para podermos ver aquilo que invisivelmente Ele trabalha no nosso coração. Então, quando nós olhamos para a ceia que vamos partilhar hoje, nós estamos a ver sinais visíveis. Quando nós batizamos alguém, nós estamos a ver um sinal visível de algo que nós acreditamos que interiormente está a acontecer. Porque se não está a acontecer, a pessoa não devia ser batizada. Está-se a enganar a si próprio. Vejam, Romanos 6,4 diz-nos: pelo batismo nós fomos sepultados com Cristo e tomamos parte na sua morte. O que está aqui a ser dito é, quando nós somos batizados, a primeira coisa que acontece não é o nascimento. A primeira coisa que acontece quando nós somos batizados é a morte. Nós morremos com Cristo para o nosso velho eu, para a nossa antiga vida. Quando nós somos batizados, a primeira coisa que tem que acontecer é a morte. E não vai acontecer a morte no momento em que a água escorre sobre nós. O momento em que a água escorre sobre nós, a morte já aconteceu, porque nós já declaramos que não queremos continuar com o nosso velho eu, continua a ter poder sobre nós. Mas acontece algo mais.
assim podemos viver também uma nova vida à semelhante dele que ressuscitou da morte pelo poder divino do Pai. Ou seja, nós morremos e quando morremos tomamos consciência que o velho eu já não tem lugar na nossa vida. Nós declaramos, eu não quero continuar a viver como vivi até aqui. Não quero continuar a ser orgulhoso. Não quero continuar a ser egoísta. Não quero continuar a olhar para o umbigo. Não quero continuar a fazer o mal. Não quero. O Senhor vai permitir que eu não continue a viver dessa forma. Ok, mas não é suficiente dizer isso. Porque quando isso acontece, quando nós morremos, o que é que acontece? Morremos. Acabou tudo. Mas para um cristão não acabou. Nós morremos e a parte a seguir à morte é o quê? A ressurreição, uma nova vida. E a nova vida acontece à semelhança de quem? Daquilo que foi a vida de Cristo. À semelhança de Cristo, nós ressuscitamos da morte pelo poder divino do Pai. Então, no batismo, o batismo é um funeral, há algo que termina e morre de vez. Mas é também um nascimento, há algo novo que começa. Então, o batismo declara que a antiga identidade já morreu e que temos uma nova identidade, nós somos pessoas novas. E se nós já perdemos essa noção do nosso velho eu antes do batismo e hoje isso já está tão distante que nós já nem sabemos o que é que aconteceu, está na altura de renovar a nossa fé, de declarar novamente a nossa fé. Há igrejas que batizam, por exemplo, a igreja presbiteriana batiza as crianças em pequeno e depois faz uma declaração de fé. A declaração de fé serve para uma ou várias vezes nós declararmos o nosso compromisso com esta vida nova, com esta nova identidade. Eu não sei, não posso falar por vós, mas é muito comum nós sermos batizados sem a consciência perfeita do que é o batismo. A declaração de fé serve para nós nos reposicionarmos na fé que declaramos. Então, o batismo não é um evento isolado. Às vezes olhamos para ele dessa forma. É algo que aconteceu lá no passado, algo que é muito respeitável, algo que marcou, às vezes até sabemos qual é que foi o dia, mas realmente o que devia ser importante para nós é o dia da conversão, que normalmente não é o dia do batismo. O importante para nós devia ser o dia em que nós fomos tocados pelo Senhor e o nosso mundo mudou de um momento para o outro. Esse devia ser esse é o dia do nosso reencontro, do nosso novo nascimento. A sociedade molda-nos de forma a que o nosso coração muitas vezes pareça mais com ela, com a cultura em que nós estamos, do que com Cristo. Fomos marcados pela água, irmãos. Aqueles que já foram batizados. Está na altura de declararmos que o velho eu não tem lugar na nossa vida. Não tem lugar. Façam as malas do velho eu, coloquem à porta, do lado de fora da porta, e diz: vai à tua vida. Não tem lugar. Não é possível dentro de nós o velho eu habitar com o novo eu. Não é possível. E eu tenho a certeza que muitos de nós já experimentámos isso. E muitos de nós podem testemunhar que quando os dois coabitaram, foi o velho eu que ganhou. Porque, como dizíamos há pouco, é mais simples obedecer às normas do mundo do que seguir o Senhor. Então, declarem guerra ao velho eu. Quando somos batizados, simbolicamente, nós descemos ao local onde o Senhor desceu. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos na sua glória. Então, se morremos, uma forma de avaliar se o teu velho eu continua a ter poder sobre ti é: se morreste em Cristo, como está o teu orgulho? Se ressuscitaste com Cristo, como lidas com o pecado persistente? Se pertences ao Senhor, como respondes quando a tua vontade é contrariada? E podemos continuar com perguntas, no qual nós sabemos que é o velho eu que tem poder sobre nós. Mas a graça invisível
torna-se visível na prática. Se nós continuamos a ter expressões do velho eu, significa que a graça invisível do Senhor ainda não nos moldou o suficiente para nós sermos parecidos com Jesus. E a primeira coisa que acontece, que tem que acontecer para nós darmos esse passo, é tomarmos a consciência e declararmos para nós mesmos que tal não pode e não tem lugar na nossa vida. Não pode ter lugar. No momento em que nós fazemos isso, começamos um processo que pode ser mais longo ou mais curto de restauração no Senhor. Ninguém muda de um dia para o outro, mas até começarmos, nunca mais chegaremos ao fim. Se morremos com Cristo, se somos ressuscitados com Cristo, se permanecemos nele, então o velho eu não tem lugar em nós. Mas para além do batismo, nós temos uma mesa. Se a água do batismo fala de identidade, a Santa Ceia fala-nos de dependência e de comunhão. Paulo escreve à igreja de Corinto, uma igreja que tinha muitos dons. A igreja de Corinto tinha realmente muitos dons, estava marcada por uma quantidade de dons extraordinária. O mérito estava lá. As pessoas eram extraordinárias. Uma igreja próspera, onde havia riqueza, a igreja estava lá. Mas também havia divisões profundas entre os membros da igreja. Havia rivalidades. Havia partidos, as pessoas preferiam uns em relação aos outros. As pessoas gostavam mais de uns do que outros. As pessoas não tinham amor, na realidade, uns pelos outros. Então, quando se reuniam, quem tinha comida comia, quem não tinha comida não comia. Quem tinha muita comida comia mais, quem não tinha comida comia menos. É neste contexto que Paulo faz uma pergunta que corta que nem uma lâmina. O cálice da ceia do Senhor não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Não é a comunhão? Aquilo que nós fazemos não é comunhão? Quando nós experimentamos Cristo em nós, nós não experimentamos a comunhão do corpo de Cristo? A palavra comunhão significa literalmente participação, partilha, união. Não há comunhão quando estamos na igreja? Não há um coração convertido para o nosso irmão quando estamos na igreja? E depois continua. Pois sendo muitos, somos um só pão. Formamos um só corpo, porque todos participamos no mesmo pão. Nós acreditamos nisto. Que somos um só corpo. Às vezes eu acho que nós achamos que somos um corpo, mas de Lego. Nós formamos um corpo. Mas depois precisamos daquele Lego noutro sítio qualquer, nós tiramos o Lego daquilo que montamos e vamos usar esse Lego noutra coisa qualquer. Não é possível nós sermos um corpo se alguma das partes é dispensável. Ou se somos só constituídos por apêndices. Mãe, está aqui, mas se não tiver... A Santa Ceia é uma memória da cruz. Mas também é um compromisso com o corpo hoje. É por isso que o apóstolo Paulo nos vai chamar a atenção de qual é a razão que nos aproximamos da mesa. Ela é a memória da cruz, é isso que recordamos. Nós não fazemos em memória da partilha, da ceia, da última ceia que Jesus partilhou com os seus discípulos. É uma memória de tudo. A memória daquele momento, da morte, da ressurreição e da ascensão. É isso que nós recordamos na ceia do Senhor. Mas não é só uma memória daquilo que aconteceu. É um compromisso hoje com o corpo de Cristo, que se espalha sobre a face da terra. Então, nós realmente, quando vivemos numa cultura de consumo, onde estamos habituados, no consumo nós temos a possibilidade de escolher os produtos, e nós compramos os produtos, testamos, é muito comum nós falarmos sobre isso, nós testamos, se não gostarmos, se aquilo não servir, devolvemos. As políticas de troca aceitam isso, por isso nós compramos, testamos, vemos se aquilo é aquilo que nós queremos ou não, não gostamos, embalamos, devolvemos. Como temos a possibilidade de escolher,
Achamos que temos o direito de avaliar tudo com os mesmos parâmetros de se não gostamos, devolvemos. O problema é que pegamos nessa cultura de consumo e colocamos aonde? Essa cultura de consumo na igreja. Escolhemos igrejas de acordo com aquilo que elas nos dão para consumo e se nós gostamos, permanecemos. Se não gostamos, devolvemos. Avaliamos sermões para saber se encaixa dentro daquilo que nós necessitamos ou que achamos que necessitamos. E se não encaixa, devolvemos. Nós participamos enquanto nos sentimos inspirados. No dia em que não nos sentimos inspirados, devolvemos. E procuramos outro. E procuramos outro. E procuramos outro. E esquecemos que a mesa de Cristo, o que diz é que nós somos um quê? Um corpo. E tenham atenção, vocês sabem, nós já dissemos muitas vezes que há pessoas que podem estar em determinada igreja e não sentir que estão a ser cuidadas, e nós próprios procuramos ajudar essas pessoas a que possam encontrar um sítio onde se sintam cuidadas pelo corpo de Cristo. Não tem a ver se permanecemos 60 anos numa igreja, tem a ver o que é que nos leva a trocar. O que é que nos leva a rejeitar uma pregação? O que é que nos leva a rejeitar um ensino? E o que é que nos leva a rejeitar uma correção, uma disciplina? O que é que nos leva a rejeitar? Não somos inspirados, devolvemos. Isto é aquilo que a cultura faz e que nós trouxemos para dentro da igreja. Vejam, pensem na história dos discípulos a caminho de Emaús, em Lucas 24. Iam 2 homens a caminhar, iam tristes, confusos, desapontados. O mestre tinha morrido, já não sabiam o que é que haviam de fazer, tudo aquilo que tinham vivido tinha sido extraordinário. Neste momento, a esperança tinha desaparecido. Então Jesus aproxima-se deles, eles não sabem que é Jesus que está a aproximar deles, e aproximam-se e eles não o reconhecem. Mas eles sentem o seu coração arder enquanto aquela pessoa caminha com eles. Mas eles não veem que é Jesus, porque estão consumidos pela sua tristeza, estão consumidos pelos seus conceitos prévios, pelas imagens que criaram. Não é possível alguém que morreu estar ali ao lado deles, por isso não é possível. E eles caminham com ele. Só quando Jesus se senta à mesa, ensina, parte o pão e diz, é nesse momento que os olhos se abrem e o conhecem. É no momento em que a graça invisível é manifestada através de um gesto visível. Como é que nós vamos dar a conhecer quem somos ao mundo? Através dos gestos visíveis, inspirados e cheios da graça invisível. Porque podemos ter exatamente os mesmos gestos, mas se não estiverem cheios da graça invisível, são apenas gestos e ninguém vai reconhecer Cristo em nós. É a partir do momento em que o pão é partilhado que a presença se torna reconhecível. E a ceia hoje continua a demonstrar exatamente essa graça sobre nós. Então, quando nós nos aproximamos dessa graça visível, na ceia, no batismo, o que nós temos é um processo de reconciliação. Nós declaramos que estamos reconciliados com quem? Com Deus. Nós fomos perdoados. Isso é uma das dificuldades que nós temos hoje. Nós agimos como empregados ainda do Senhor, não como filhos que estão perdoados. Nós fomos reconciliados na cruz de Cristo e os gestos visíveis de hoje manifestam essa graça invisível no qual nós já fomos perdoados na cruz. Que não haja dúvida nenhuma. Nenhum daqueles que aqui está, independente do pecado que tenham cometido, vive longe da graça do Senhor e estão perdoados. Podem voltar a casa, estão perdoados. O Pai vai-vos acolher com amor, vai-vos abraçar, estão perdoados. Primeira coisa, graça visível reconhece que fomos reconciliados. Mas não é suficiente nós termos a consciência que somos reconciliados. Nós temos de ter uma coerência relacional e essa reconciliação com o Pai deve-nos levar a ter uma relação com quem está à nossa volta que manifesta esse perdão. Se nós fomos perdoados, nós devemos e temos de perdoar. Se nós fomos aceitos, nós temos de aceitar. Se nós fomos amados, nós temos de amar, porque é a coerência relacional.
E é só quando estas duas coisas funcionam ao mesmo tempo, ou seja, uma graça que nós sentimos na vertical e na horizontal é manifestada também, que há sinais visíveis de graça a fluir através de nós. Se ficamos só na parte da reconciliação, tornamos-nos moralistas. Nós sabemos a teoria, queremos que os outros saibam a teoria, mas não a vivemos. Somos moralistas. Pelo outro lado, só temos coerência relacional sem nenhum contacto com o Pai. Rapidamente nós vamos viver aquilo que a cultura quer que nós vivamos, afastados completamente daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos das duas, e quando as duas se manifestam, é que vivemos sinais da graça invisível. Então, a Igreja de Atos dos Apóstolos experimentou isso de uma forma extraordinária. Aquelas pessoas eram judeus, não conheciam o Senhor, converteram-se ao Senhor logo após a ascensão, e aquilo foi assim uma coisa derrompante, a paixão pelo Senhor começou a crescer, as pessoas começaram a converter-se, eram milhares de pessoas a converter-se ao Senhor, a mensagem era extraordinária, mas tudo começou com uma graça que transforma. Nós, às vezes, achamos que o que foi o caráter, a reflexão, quando foi o caráter exterior da pessoa que fez com que outras pessoas quisessem conhecer. Não foi, isso é apenas a parte visível daquilo que interiormente foi sendo trabalhado. Ou seja, eles refletiam o caráter do Senhor, porquê? Porque dentro de si já havia um sinal de uma nova humanidade. Eles já tinham dito, eu não quero mais o velho eu. Mas para dizer eu não quero mais o velho eu, eles já sabiam que pertenciam a um povo. E sabiam que pertenciam a um povo porque a graça transformadora operava nas suas vidas. Quando nós chegamos à parte de transmitir o caráter fora da igreja nos dias de hoje, isso é apenas o final da linha. Tem que ter acontecido muitas coisas antes. Dentro de nós tem que haver um sinal de uma nova humanidade. O velho eu já não tem lugar. Nós sabemos que pertencemos a um povo e que o povo é o povo de Cristo e que foi redimido pela graça do Senhor. Quando a teoria desce para o coração, a igreja deixa de ser um evento. E nós gostamos muito de eventos, mas está na altura da igreja deixar de ser um evento e tornar-se expressão visível do amor de Cristo sobre a face da terra. A igreja não é o que nós fazemos ao domingo de manhã. A igreja é aquilo que nós fazemos todos os dias, onde quer que nós sejamos, como reflexo do amor do Senhor. E apesar da nossa declaração de fé para ser primeiro a igreja e depois os sacramentos, agora podemos compreender melhor o que significa ser igreja. No mundo fragmentado, há um povo que declara a sua pertença. Nós pertencemos ao Senhor. Nós não somos fãs. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz: ninguém despreza o seu próprio corpo. Muito pelo contrário, alimenta-o, rodeia-o de todos os cuidados, assim como Cristo faz com a igreja. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós não somos seguidores distantes, nós não somos multidão, nós não somos admiradores de alguma coisa extraordinária que tenha sido feita, nós não somos fãs, nós somos membros do corpo de Cristo. Que cuidamos uns dos outros, porque se um de nós falhar, todo o corpo sofre. Se algum de nós ficar doente, terrivelmente doente espiritual, isso vai minar todo o corpo. Temos que cuidar uns dos outros, restaurar a vida uns dos outros. E não é preciso. Às vezes achamos que nós só, no contexto atual, nós achamos que temos que ser convidados para cuidar da vida uns dos outros. Em Cristo não temos, irmão. A nossa individualidade nunca se sobrepõe ao corpo em Cristo. Nunca. O corpo é mais importante do que a individualidade. Aliás, se olharem para o Antigo Testamento, esta visão moderna da individualidade, da minha relação com Deus, no Antigo Testamento, o povo pecava, o povo morria. A individualidade é uma coisa muito recente na história do povo de Deus. É o povo que interessa. É o corpo de Cristo que interessa. Então nós não precisamos de convite para cuidar uns dos outros. Porque se algum dos nossos irmãos estiver doente e começar a adoecer espiritualmente, todos nós vamos sofrer. O nosso testemunho vai começar a falhar. A igreja em Éfeso vivia um mundo dividido.
Judeus e gentios desconfiavam uns dos outros. Havia barreiras culturais, religiosas, sociais. Mas o apóstolo Paulo diz: Cristo é de facto a nossa paz. A nossa paz não é o que cada um de nós faz. A nossa paz é Cristo. De dois povos separados, Ele fez um só povo. O objetivo do Senhor é fazer um só corpo, um só povo. Independentemente de onde quer que tenham vindo. O que o Senhor quer é fazer de todos nós um só povo. Com o sacrifício da sua vida, de Jesus, Ele destruiu o muro que separava, que os separava e os tornava inimigos uns do outro. Qualquer barreira que exista dentro da Igreja de Cristo, Cristo ao morrer, Ele derrubou esse muro. Nós não temos que esperar autorização para cuidar uns dos outros. Sabem porquê? Porque a maior parte das pessoas que passa por dificuldades já não consegue pedir sequer ajuda. A Igreja não é um acidente histórico. A Igreja faz parte do plano eterno de Deus para que, de todos os povos que existem sobre a face da terra, se forme um só povo, o povo do Senhor. Vejam, Efésios 3, 10 e 11. Mas agora, até os poderes e as autoridades do céu devem ficar a conhecer. Isto é extraordinário. Os poderes e as autoridades do céu. A Igreja tem a possibilidade de dar testemunho às autoridades do céu. Não é do inferno. Até agora, os poderes e autoridades do céu devem ficar a conhecer por meio da Igreja a imensidão da sabedoria de Deus, que extraordinário. Quão preciosos nós somos para o Senhor, que temos a possibilidade de, como Igreja, testemunhar diante dos poderes e autoridades do céu a sabedoria de Deus. Este é o plano que Deus traçou desde o princípio e que realizou por meio de Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Senhor. Nós temos a Igreja de Cristo, não é um apêndice na cosmovisão eterna de Deus. Nós somos necessários para que todo o universo, tudo aquilo que existe, seja redimido. A Igreja em Atos dos Apóstolos, como é que eles faziam? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão. Eles perseveravam nas orações. Eles eram regulares, eles faziam isso constantemente. Não trabalhavam? Não tinham famílias? Tinham. Mas o seu foco era o Senhor. Tinham tudo em comum. Repartiam conforme as necessidades. Louvavam a Deus. E o que é que isso tudo fazia? Que as pessoas que olhavam para eles vissem alguém, vissem um povo transformado. Eles caíam na graça de todo o povo. Nós somos um povo diferente num mundo fragmentado. O mundo que nos rodeia apela a uma política que está cada vez mais polarizada, um individualismo crescente. Nós somos ligados digitalmente, mas isolados emocionalmente. Nós vivemos aliamos-nos para estar contra outros. E a Igreja não pode ser expressão disso. Não é a expressão disso. A Igreja é a expressão de como pessoas diferentes, tão diferentes, se amam, se respeitam, se edificam. A Igreja é a expressão de uma generosidade que vai muito além daquilo que é humanamente sensato. A Igreja é a verdade encharcada com graça. É uma disciplina que é exercida, cheia de misericórdia. Porquê? Porque nós somos pedras vivas, daquilo que é o templo do Espírito Santo. Então, maturidade que transforma leva-nos a permanecer, a servir e a perdoar. Somos chamados a permanecer quando é desconfortável. Isto é maturidade. Somos chamados a servir quando não somos reconhecidos. Isso é maturidade. Somos chamados a perdoar quando preferíamos afastar-nos. Isto é maturidade. A Igreja de Cristo não abandona, porque Cristo não nos abandonou quando nós falhamos. A Igreja é chamada a servir em reconciliação, porque Ele foi sinal visível da reconciliação que Deus tem connosco. Então, nós somos imperfeitos. Mas essas imperfeições, essas falhas que nós temos, são redimidas dentro do plano eterno que Deus tem para nós. Deus deu-nos um plano eterno e nós somos redimidos dentro desse plano.
Ainda há falhas, ainda há imperfeições, mas o projeto é eterno. Nós não podemos crer que durante o nosso tempo de vida, durante o nosso planeamento, tudo aquilo que Deus planeou para toda a eternidade aconteça exatamente em nós e à nossa volta, naquele exato momento. Há coisas que vão acontecer nas gerações que vêm a seguir. E nós temos que estar tranquilos com isso. Nós estamos a trabalhar dentro do plano de Deus e não dentro do nosso plano. O que nós podemos ver e sentir é uma antevisão do plano de Deus para toda a eternidade. E qualquer resto de esperança, qualquer lampejo de luz que nós possamos sentir é uma antevisão. Quando partilhamos a ceia, nós estamos já a antever o banquete celestial. Quando nós somos batizados, nós estamos já a antever a perfeição da redenção e da transformação em Cristo. Nós somos testemunhas da ressurreição. Então, hoje, nós somos chamados a tornar visível a vida de Cristo. Nós não fomos batizados para guardar memórias. Nós não participamos da ceia para cumprir tradição. Nós não pertencemos à igreja para aquecer bancos. Nós fomos chamados a refletir Cristo na nossa vida. A ser pequenos Cristos sobre a face da terra. Então, nesta manhã, escuta o Espírito Santo. Escuta o Espírito Santo. Dá a possibilidade do Espírito Santo falar contigo. Deixa morrer aquilo que te destrói. Tenho certeza que todos nós temos coisas que nós sabemos que nos destroem. E nós continuamos a conviver com isso. Como se conseguíssemos manejar aquilo que nos destrói. Não conseguimos. O que nos destrói está a destruir. O que está destruído não volta. Deixa morrer aquilo que te destrói. Vai e reconcilia-te com aquilo que está a matar a tua alegria. O que é que está a matar a tua alegria? Vai lá e declara que não me vais permitir mais. Muitas vezes aquilo que mata a nossa alegria não é propriamente o que o outro nos faz. É a forma como nós olhamos para aquilo que o outro nos faz. É a mágoa que temos no coração, o ressentimento. Muitas vezes o pecado foi cometido contra nós foi no passado e nós continuamos a pecar todos os dias. Com a desculpa do pecado do passado. E vai e serve com amor. Vai e serve. Quando serviste, serve com amor. Com o amor que Cristo demonstrou por ti. Então, amanhã, como ser cristão à segunda-feira, primeiro, relembra a tua identidade. Quando acordares, a primeira coisa que possas dizer foi: eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro pintou a minha ombreira. A morte não vai ter lugar na minha vida. Hoje não vai ter lugar. Segunda coisa, procura a reconciliação concreta. Pode ser em pequenas coisas. Não permitas que no trabalho aquela discussão correu mal, fique com uma mágoa de anos. Vai e perdoa, declara perdão. O perdão não tem a ver com a consciência que o outro tem que te fez mal. Tem a ver com a forma como tu sabes que Cristo te perdoou a ti, quando tu lhe fizeste mal a Ele. E terceiro, vive como membro, não como consumidor. Serve a tua igreja local de forma prática. É mais fácil quando há pessoas que fazem por nós, mas tu tens dons. Tens muitos dons. Todos nós temos dons. Serve a igreja local, o corpo de Cristo. De forma visível ou invisível. Procura pessoas, procura os teus irmãos na fé, fala com eles. Não sejas só cristão ao domingo de manhã, ou quando há atividades de igreja. Procura ser membro ativo deste corpo, cuida do corpo. Porque quando um de nós começar a ficar doente espiritualmente, todos nós vamos adoecer. Então deixa-te usar dentro do corpo de Cristo para a glória de Deus Pai. Amanhã vou colocar as perguntas para os grupos familiares, ou para os cultos familiares.
para poderem depois refletir sobre o que nós estivemos a falar esta manhã. E esta manhã nós falamos sobre como a graça de Deus, sendo invisível, pode chegar a ser visível quando nós assumirmos quem somos. Leiam a declaração de fé. Ela é extremamente importante. Não se prendam. Está na altura de deixarmos ser igreja ao domingo de manhã. Está-nos a destruir. Está a retirar a alegria de nós. Nós somos chamados a viver Cristo todos os dias da nossa vida em tudo aquilo que nós fazemos. E é assim que nos vamos aproximar da mesa do Senhor.